É uma Regiane PS32. Perdi meu emprego e o meu marido disse: agradeça, pois o que temos hoje foi graças a ele. Exatamente. Ontem eu fiz a constelação de uma menina que estava indo assinar, homologar, né, a saída dela da empresa. E nesse momento ela vai receber um tanto também. Mas ela não marcou a constelação por causa disso. Ela marcou por causa de outros motivos, né? Mas ela estava bem tranquila com relação a isso. Então, eu acho que o que o Rafa perguntou, que é legal, como que é entrar no jogo da vida, é você agradecer, sabe? Então, é assim, eu sou morena, tudo bem, agora pinto raiz, né? Mas, tipo, eu sou morena, mas eu não posso ficar falando, porque eu nasci loira, porque eu não nasci em outro lugar. Eu nasci aqui. Sou a primeira brasileira da família, essa é a minha história. Então isso é muito legal, a gente começar a olhar para tudo isso com mais carinho. Tem mais, Wilson? A Fátima Daniel disse que estava tranquila, mas parece que virou politicagem e viramos cobaia. Então, olha o sentimento que as pessoas estão tendo, eu também, quando não é mais só a saúde que está sendo olhada, e sim a política. Então isso é muito interessante para a gente olhar e verificar assim, como eu me sinto com relação a isso, porque não tem certo e nem errado, não tem qual é o lado que está certo, porque o Bert Hellinger disse, enquanto houver polarização, esse está certo, esse está errado, esse é melhor, esse é pior, a guerra no planeta Terra não vai terminar, porque nós estamos polarizando. Quando não estou criticando quem assiste futebol, mas enquanto tiver um esporte que vá haver essa disputa, nós vamos alimentar a guerra, porque assim, o meu time é melhor que o seu. Eu sou brasileira, tenho tantos títulos. Eu nunca entrei num campo de futebol, eu nunca joguei nada. Como assim eu tenho tantos títulos? Muito complicado. Outra coisa, eu não sei se a Gisele voltou para cá, para a constelação, e o que ela falou aqui pra gente, antes, né, da constelação, ela me mandou uma pergunta sobre adoção. Então, é assim, eu faço muitas constelações de pessoas que foram adotadas e de pessoas que adotaram. E o que o Bert, ele fala para nós olharmos com muito respeito e com muito carinho para tudo isso, é assim, olha, os pais que se colocaram à disposição do campo para aquele bebê pudesse nascer foram os pais biológicos. Então, eles têm que vir antes no coração dessa pessoa que foi adotada. Mesmo que os pais que adotaram sejam as melhores pessoas do mundo, a gente tem que olhar com muito carinho para as pessoas, para aquela mãe que correu risco de vida, sabe, engravidando, que muitas vezes, sim, não teve uma vida fácil. Às vezes a pessoa, ela poderia ser uma, sei lá, às vezes uma coisa muito ruim, ela pode ter cometido um crime, mas ela tinha o poder de vida e morte com relação àquele bebê e ela não cometeu essa morte. Então, ela deixou com que vivesse. Mas depois ela deu para um orfanato. Mas depois ela deixou na sarjeta. Essa é a história de vida que vai contar a história da sua ancestralidade. E a partir daí você pode modificar o seu olhar e o seu caminhar. Então, e aí o que acontece? A pessoa, ela vai agradecer aos pais biológicos, vai dar um lugar no coração, vai dar um lugar na hierarquia. Os pais chegaram antes, os pais biológicos chegaram antes. Então, eles são os primeiros nessa hierarquia. E os pais que adotaram, os pais adotivos, eles vieram depois. São pessoas maravilhosas, são pessoas que sim, estão olhando para algo muito lindo, mas os pais que adotaram precisam fazer a constelação também. É muito importante que façam. Por quê? Porque falta algo no sistema familiar dele. E por isso aquela criança vem no equilíbrio de troca para curar algo. Então, para que a Gisele possa depois pensar um pouquinho sobre isso que a gente estava conversando, que ela fez a pergunta, e fez a pergunta também sobre a fertilização. Faço também muitas constelações
mulheres que fizeram, né, a fertilização. E elas muitas vezes chamam o filho de embrião. E na segunda lei, eu falo segunda porque para mim eu coloquei como primeira hierarquia, a segunda a inclusão e a terceira equilíbrio de troca, né? Então, a lei da inclusão, a gente precisa também olhar com muito carinho e com muito respeito, porque não é somente um embrião, é um filho. Então, uma vez eu fiz uma constelação de uma moça, ela veio falar sobre os relacionamentos dela, sobre o filho e tal, e eu falei, quantos filhos você tem? Ela falou, tenho um. No meio da constelação, ela falou assim pra mim, mas eu fiz fertilização. E eu falei, você fecundou quantos óvulos? Ela falou, 9, mas só ele, né, sobreviveu e tal. Daí eu falei, então, pega 9 bonequinhos, era individual, porque você tem 9 filhos. A moça ficou branca e quase caiu da cadeira, porque na cabeça dela não eram filhos, porque não tinham sido desenvolvidos, não ficaram 9 meses na barriga e tal. E o Bert diz que essa ordem de chegada na família, que é a hierarquia, então aquele menino, ele era o 9º filho. Ele não era o filho único, ele era o 9º filho. Então a gente tem que olhar para isso com um carinho. Deixa eu ver aqui quem que pediu. Wilson, você falou que você tem mais. A Ângela Terra. Vamos ver. Ela tinha feito uma pergunta? Ela tinha comentado que se sente numa prisão, mas que é uma ótima oportunidade para olhar para si. Vamos ver se, Ângela, sua internet tá legal para entrar aqui. Eu já pedi, aceito, vamos ver se dá certo. Aqui diz que está aguardando, né? Deixa eu ver. Oi, Ângela, me achará. Oi. Célula espelho mesmo, né? Ângela com a Ângela. É. Que legal. Aqui meu marido estava acabando de falar que você tinha falado primeiro da constelação, né? Que foi legal fazer online também. Uhum. E depois que você falou que sentia numa prisão, mas que é positivo, né? É uma sensação assim, no começo da quarentena foi mais assim, teve um período de ansiedade porque por tudo que está acontecendo, mas depois, como eu trabalho muito isso em mim, com a ajuda da constelação que eu fiz há pouco tempo com você, né? Muito legal. Você fez uma presencial aqui no Brasil e agora outra, né? E agora outra online. E também, assim, eu estudo muito física quântica, Theta Healing, Ho'oponopono, tudo isso, então me ajuda muito. Na verdade, assim, foi um período só, bem curto de ansiedade, mas depois eu mudo para o lado, assim, hoje, estando em casa há mais tempo, o que eu foco mais? Na minha evolução, no meu desenvolvimento pessoal, eu olho mais para dentro de mim. E, assim, se for parar para pensar, falta tempo. Falta tempo, né? É tanta coisa nova que você pode estudar, aprender, se melhorar como ser humano. Sim. É tanta coisa nova que eu me falta tempo, sem brincadeira. Eu fico sem tempo de ver, assim, tem muito conteúdo bom online, que o pessoal, assim, agora que o foco é online, as pessoas estão fazendo muitas lives com mais conteúdo de muita qualidade, boa qualidade, vídeos no YouTube. Então, a gama de material é tão grande que se as pessoas começarem a focar nisso, você acredita que às vezes eu esqueço que existe um problema desse lá fora? Uhum. É isso mesmo, eu acho que você está correta, porque depende de onde está o seu foco, aquilo vai aumentar. Sim. Olha, aqui tá a Lu falando oi, Andy, a Bia também, o pessoal falou saudades de você, né? Como é que você está sentindo, você conseguiu olhar esse olhar mais expandido, esse olhar mais aberto, mais holístico, e o pessoal ao seu redor na Inglaterra, como é que tá? O pessoal está muito tenso ou eles estão aguardando algo acontecer que seja para o bem?
Eu até solicitei a participar da live com você, porque eu queria tocar num ponto muito importante. Assim, o inglês e tanto os ingleses como o pessoal aqui da Europa, quem vem morar aqui, eu já morei nos Estados Unidos, eu já tinha isso comigo. Você aprende eles já têm a cultura de um certo isolamento. Tá. Eles já trazem essa cultura com eles pela área, pela região aqui ser fria. Então, assim, o clima, né? O clima é frio. Então, as pessoas ficam muito dentro de casa. A própria cultura deles, no caso, o sueco aqui, eles meio que tiram um sarro do italiano, por exemplo. Porque a cultura do sueco, ela é tão isolada que eles, de pequenininho, eles já são isolados por si só. Então, quarentena para eles assim, é um negócio que não é mais né? É mais algo pra pensar, não é algo tão complicado assim, né? Isso. Então, assim, aqui o pessoal, assim, os brasileiros que estão aqui, a gente já se acostuma com esse ritmo e acha normal, porque vê os ingleses fazendo isso, ou as outras culturas que moram aqui fazendo isso, então a gente acha muito normal isso. É algo mais adulto, né? Sim. Eu não estou falando, olha, todo brasileiro é infantil, mas é a cultura mais infantil a nossa. E aí a cultura europeia, a Henriette também, né? Foi na Finlândia que morou e ela diz, como a pessoa ela já é mais reservada, e aí na Inglaterra também, e na Suécia, então, tipo, ela já é mais reservada, então fala assim, olha, tem um vírus, aqui tá falando a Dai, tá falando que no Algarve, em português também. Algo assim que eles estão falando que estão mais tranquilos. Sim, então, para nós foi muito novo, para o Brasil é uma coisa muito nova, né? Aqui, assim, o único ponto que, assim, pegou, acho que um pouco mais os ingleses foi assim, a gente saiu do inverno agora, né, que é todo mundo dentro de casa, e a primavera e o verão é muito esperada, então, Sim. assim, é a expectativa de viajar, de férias, que agora o ano letivo, na verdade, termina em julho aqui. As férias são em agosto, mas esse período agora de Spring Break, que é 2 semanas de férias da escola, das crianças, as pessoas estariam viajando muito, então ninguém está viajando. Só que, assim, como é uma coisa da cultura que é um problema, e aqui, na verdade, assim, estão com quase 100 mil casos confirmados na Inglaterra, a gente está com quase 14 mil, né, pessoas já que... infectadas. Né? Morreram. E aí, assim, já estenderam o lockdown, a quarentena para mais 3 semanas. Só que como a cultura já vem, né, de uma situação assim que eles já estão acostumados, então o impacto não é tão grande. E aí, aí esse ponto que eu queria chegar. Como é muito novo para o brasileiro, nós brasileiros, a gente tem essa questão do calor humano, tá sempre junto. É verdade. Então, para o brasileiro, isso está sendo muito, muito desafiador. Eu fico assim, chega até assim a doer um pouco o coração, porque eu sei como que o brasileiro está se sentindo. Eu me senti... Você sabe que você trouxe um novo olhar para mim agora, que é assim, como eles estão acostumados com esse distanciamento. Sim. Qual vai ser a prova maior? Esperar o verão, a primavera e verão, agora é assim, é olhar pela janela. Então, quer dizer, para nós é o distanciamento afetuoso, de abraçar, sim, tal, né? Agora aí, olha que interessante, Ângela, eu não tinha percebido, porque eu falei, eles vão tirar de letra, tal, mas a ansiedade que vai dar, porque ali tem flores lá fora e eu não posso, sim, eu não posso mais... O Rafa falou, brasileiro está sentindo mesmo aqui. A Carol está falando, para mim em particular está um impacto muito grande. Meus pais são mais fechados, bitolados. Eu tive que sair de casa, minha filha está na casa do pai dela, eu estou fora do ninho quase um mês. Olha só, isso é um pavor que as pessoas têm. Sim. Porque assim, eu tenho amigas que falam, não, eu não posso nem ir ver meu pai.
Tanto que aqui na Inglaterra, o ministro, ele decretou a lei do lockdown, que é a quarentena, mas ele deixou uma exceção. As pessoas podem fazer uma forma de exercício por dia durante Na França uma vez. também. Então, assim, você vê, assim, nos parques, é bem comum, você vê as pessoas se exercitando, correndo, caminhando, mas não tem aglomeração. Eles com respeitam distanciamento muito. social, Sim. né? É isso que é o novo, eu acho que o novo pensamento das pessoas, né? Em alguns momentos a gente vai precisar ter o distanciamento social, mas também não é uma prisão. Tipo, também pode sair para fazer uma caminhada, só não em grupo. E no caso do Brasil, como é um país assim tropical, assim, nosso Brasil é quase todo tempo sol, tempo bom, as pessoas têm necessidade de ficar fora, tomar aquele ar, aquela coisa, então é muito desafiador. Eu acho que está sendo assim uma prova muito grande para o brasileiro enfrentar essa situação. Essa parte, né? Aqui, a Cat, que mora na Itália, ela tá falando que aí não, lá na Itália eles não tiveram essa oportunidade, né? Mas a Suzana, minha filha que mora na França, ela falou, sai com um papel, que é um raio de 1 quilômetro, você falou o horário que você saiu, eu não sei, na Inglaterra também faz isso? Aqui é assim, não se pode andar na rua sem motivo nenhum. A polícia para na rua mesmo, inclusive a polícia semana passada parou uma amiga minha grávida, ela tinha uma consulta, ela teve que mostrar para o policial que ela tinha realmente uma consulta com o médico, porque senão você leva uma multa e aí não é nada legal, né? Mas realmente a polícia está em cima. As pessoas não facilitam. O centro, a cidade que eu moro aqui tem quase 1 milhão de habitantes, o centro está assim, vazio, tudo fechado mesmo. Então as pessoas estão respeitando bastante, inclusive por causa dos casos que está tendo, né? Mas Londres eu acredito que está um pouco mais, né? Mas acontece que os países que eles estão mais estruturados financeiramente também é um outro caso, né? Outro então, caso. Então você tem uma segurança maior, você sabe que eles já foram preparados por guerra. Sim, foi. E o Brasil ainda não foi. Então eu acho assim que quando eu vejo pessoas na parte holística falando de Pedro, de João, de A, B, C, falando mal e metendo pau, as pessoas estão torcendo para que o piloto do avião seja jogado fora. Não falando do presidente só, do governador só. É algo assim que a gente precisa olhar um pouco com um certo amadurecimento. Por que eu nasci nesse país? Por que você está na Inglaterra agora? Por que minha filha está na França? Por que a Cat está na Itália nesse momento e nós estamos no Brasil? Porque nós temos que passar por uma experiência. Cada um vai olhar para isso de uma maneira mais delicada, um pouco um novo olhar, mais expandido, né? Então eu acho assim que tudo, como você falou, você faz o Ho'oponopono, as pessoas fazem reiki, eu tenho ajudado muita gente através da constelação, as pessoas que estão abertas para olhar para algo que possa modificar. A Aninha aqui também, que está na live, ela é psicanalista, ela tem feito, ela falou, coloca minha máscara, eu preciso ir, porque as pessoas, elas vão começar, existe um estudo preocupado com a hora que deu um problema geral, o número de suicídios, as depressões, sabe? Inclusive aqui também tem um problema de depressão que, na verdade, isso daí eu acho que vem dos países frios, né? Já de clima frio, isso daí já é comum. Então agora até agravou um pouco mais. Mas, assim, não é uma situação assim alarmante na questão econômica, não. Sim. Aqui o governo, aqui é um país organizado, realmente. Não tem como falar que não, porque todo mundo está recebendo ajuda. Não tem como falar que não. Então, quando está com o Brasil, porque eu sei como que é o meu país, eu já vivi muito tempo aí, então a questão, por um lado é a saúde, que muitas pessoas se preocupam, por outro é a economia. Então, assim, é uma faca de dois gumes, onde a gente não sabe, né, o que fazer. O que vai.
Eu fico assim apreensiva pelos governantes também, porque é uma situação nova para todo mundo, que ninguém sabe o que fazer, como que vai terminar, o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar o que você foca, expande. Se você focar em você, isso, e colocar pelo menos um pouco mais o seu foco, 60% que for, em algo que te traga um pouco mais de ânimo, de felicidade, nunca deixar de sonhar, sempre estar se tratando, se evoluindo, se buscando formas. A forma que você achar melhor para si, né, manter para cima, mesmo com toda essa... Que é aquela questão que o Mandela falou, né? Quando o Nelson Mandela estava preso, ele falou assim: eu posso estar preso, mas a minha mente nunca vai estar, ela sempre nunca vai estar vai livre. estar, exatamente. Nós temos que estar solto mentalmente. Porque foi muito Sim. legal, assim, entrou você, entrou a Suzana, você da Inglaterra, a Suzana da França e a Cat aqui da Itália, porque a constelação, os cursos que eu faço e as constelações em grupo, individuais, elas tratam muito da ancestralidade. E vocês estão no continente da maioria das pessoas que estão assistindo aqui, eu acho que a grande maioria é todo o continente europeu. Então, eu acho que vocês estão dando uma... Porque isso aqui se chama campo morfogenético. E nós estamos no campo, estamos recebendo informações do pessoal, né, de vocês que estão fora. E o que acontece? Por que eu falo todo mundo olhar com um novo olhar, com uma observação expandida? Porque o que você falou, que a Suzana falou, que a Cat falou, que eu tenho falado de constelação, vai reverberar em todas as pessoas que estão aqui de maneira diferente. Porque cada família veio de um país, ou mesmo que veio do mesmo país, mas tem outra experiência. Sim. Então, alguns perderam alguns familiares na guerra. Então, qual é o medo hoje, aqui na pandemia? O meu DNA, às vezes, vai falar assim, nossa, será que eu vou perder algum parente, alguém muito querido, alguém próximo? Outros passaram fome, então será que vai acabar a comida? Outros ficaram sem emprego, ficaram sem a casa. Será que eu vou ficar sem a minha casa? Então, acho assim, foi muito lindo, agradeço demais. Aqui a Lorena está falando bela reflexão. Quem quiser entrar também, falar um pouquinho aqui com a gente, dá um outro ponto de vista que eu acho legal, porque nós estamos mostrando várias pessoas, vários pontos de vista com relação ao que está acontecendo e com relação à constelação que nós aprendemos, né? Aqui a Suzana falou que a Sara fez uma pergunta da Coreia, né? Que é... A Sara quer entrar com relação a que ela morou na Coreia. Ângela, muito obrigada. Obrigada a você. Que você seja muito feliz aí na Inglaterra sempre. Obrigada, um abraço. Beijo. Beijo, tchau. Vamos ver agora o que é da Sara. Vamos ver. Ó, deixa eu ver quem pediu aqui para entrar. A Aninha quer entrar. Enquanto a Aninha fala, eu vou vendo a pergunta aqui. A Aninha, pode entrar. A Sara perguntou que quando ela se despediu da família lá, é como se ela tivesse se despedido da família biológica, porque o sentimento dela. Ai, olha que interessante. Aninha, eu não sei se você está com a sua internet, dá para carregar. Eu te chamei, se você quiser novamente aqui aceitar, porque deixa eu encerrar e chamar novamente. Ai, travou. Não vou poder me salvar isso. Quem entrou aqui? Travou. Aninha, você tá me ouvindo? Aninha? Eu acho que ela não ouviu que eu a chamei. Então, deixa eu ver quem quer entrar aqui, quem quer falar um pouquinho. Bom, aqui está falando por que a Sara, minha prima, ela morou na Coreia do Sul, ficou um ano lá, e ela falou que a hora que ela se despediu, ela sentiu como se fosse a família de origem dela. Por que essa sensação que ela teve? Porque ela estava do outro lado do mundo e essa família, ela acolheu, sabe? Então, a Aninha, pede outra vez que eu te chamo aqui. Deixa eu ver. Espera só um minutinho, gente. Aqui. Bom. A Valéria também me fala se quer entrar, porque eu acho que me pediu aqui.
Então, Sara, você foi acolhida. Você estava do outro lado, num idioma totalmente diferente, apesar de você dominar o coreano e o japonês também, mas eles te acolheram. Então, tem algo na nossa ancestralidade que é muito interessante, porque eu nasci no bairro da Liberdade. Nós temos algo com a Ásia que, se nós fizermos, acho que aquele teste de DNA deve ter a ver algo relacionado, porque meu avô chega da Espanha com a família e vai morar na Liberdade. E, de repente, os espanhóis não foram para a Liberdade. A minha prima tinha vários países para escolher e ela escolhe a Coreia do Sul. Então, é muito interessante a gente olhar isso, sabe? Esse novo olhar. Quando alguém nos recebe com muito carinho, nós vamos procurar as células dentro de nós que são da nossa família de origem. E a Sara conseguiu olhar. O Breno, oi, Breno. E o Rafa falou, se tiver mais tempo, tenho mais uma pergunta. Tenho sim, pode entrar. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui antes. Na verdade, um comentário da Keila, que recebeu uma promoção no meio da pandemia, igual ao Nick. Olha que interessante. A Keila, que está aqui, ela recebeu uma promoção no meio da pandemia. O Nick recebeu uma promoção no meio da pandemia. Ontem eu fiz uma constelação de uma moça também que mora em outro país que recebeu uma proposta de emprego, algo melhor no meio da pandemia. Então, vocês estão vendo quando a pessoa não está emaranhada com algo que está faltando. Aqui, ó, Rafa. Rafa, eu vou te chamar. Quando você não está emaranhada com escassez financeira, você pega, enquanto está todo mundo focado no medo, você está focado no trabalho. E se você está focado no trabalho, isso traz uma prosperidade, tá? Eu perdi muitos comentários, muitos da outra live que vocês iam falando. Foi muito interessante. Ó, Rafa, acho que a sua internet aqui está tentando conectar, tá? Rafa, a Lorena também fez um comentário que um amigo perguntou se teve um aborto, devo falar que eu tive um filho ou que eu tenho um filho? Ah, olha que interessante. Eu não sei se vocês ouviram, porque eu estou só com um fone aqui. O amigo da Lorena falou que o casal teve um aborto, e se é para usar o termo no passado, tive um filho ou tenho um filho. Você pode falar tive, mas ele tem, vamos supor, muitas pessoas vão falar assim, olha, eu tenho 2 filhos, mas antes deles eu tive um filho que não conseguiu sobreviver. E ele é o meu primeiro filho. Às vezes a pessoa nem fala para uma pessoa que é desconhecida, mas ela vai falando para algum amigo para que ela possa dar esse lugar no coração. Para que o segundo, eu não sei nem se são 2 filhos, mas estou falando hipotético. Para que o segundo e o terceiro, eles vão para o seu lugar de força, o seu lugar o lugar que ele nasceu. Então, olha, a Ângela também está falando gratidão por me deixar participar da live. Nós é que agradecemos muito você ter aberto esse campo, sabe, da Europa para nós também, sabe? Aqui a Thelma fala, eu recebi uma nova aluna também nessa fase, professora de inglês, olha, ela recebeu uma nova aluna. Então, vocês estão percebendo quem está focado na prosperidade e na vida, no que o Rafa falou, no jogo da vida? Rafa, pede novamente aqui, porque eu solicitei, mas caiu. Valéria, a Raquel, a Kelzinha, se ela tiver ainda aí também e puder entrar. Eu não sei o que a Suzana falou do Sávio, que está na França. Confirmação se está tudo bem. Você acha que o pessoal aqui da França está tenso com relação... Ah, ela está perguntando. Oi, Kel. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também, tô aqui costurando. Então, eu até comentei de você, porque eu tive que fazer uma segunda live, porque uma hora não deu. A Kel mora nos Estados Unidos. Tô aqui no meio de tecidos, olha. Olha que legal, você falou que você está fazendo 50 máscaras por dia. Ai, até mais, Ângela. Eu comecei com voluntariado para hospitais aqui. E aí acabou que nisso as pessoas viram no meu Instagram e, ai, por favor, não pode fazer para mim e tal. E aí foi um jeito que a gente achou de se manter ocupados e ganhar dinheiro. Ótimo! Né?
Olha que interessante. Antes de você entrar, não sei se você chegou a ver o Rafa falando que o quanto as pessoas estão usando a criatividade nesse momento, né? Sim, com E olha certeza. só, eu falei que a gente, né, se conheceu, trabalhei lá também junto na TV Cultura. Depois a gente falou assim, tanto tempo como amigas nessa área e tal, mas aí quando foi fazer constelação, você fez online. Sim, exatamente, é curioso, né? Como é que foi? Porque muita gente fala para mim, e online? Aqui eu tive depoimento da Suzana, da Grazi, da Ângela, falando que é legal o resultado. O seu foi imediato, né? Desligamos a constelação online, você fez pelo trabalho, pela parte financeira, mandaram um e-mail, né? Mandaram um e-mail e assim, o efeito, eu faço assim propaganda sua todos os dias. Muito obrigada. Para todo mundo aqui, porque é muito legal. É uma coisa sutil, eu costumo dizer que é uma coisa sutil e ao mesmo tempo extremamente poderosa. Porque não tem como você explicar como ela funciona, mas que ela funciona de forma extraordinária, assim, eu acho, né? Para mim foi uma experiência fantástica, assim, todas as que eu fiz. Traz foi um muito novo olhar, né? Com certeza. Expande muito esse olhar e aí agora você, a Suzana e a Grazi e a Ângela falaram sobre como estão vivendo essa pandemia. Como é que você agora olha para isso tudo? Como uma oportunidade, como um desafio? Porque eu estou vendo que você agora na área, você é na área de fotos e está fazendo máscara. Sim, pois é. E assim, como eu disse, foi super na coincidência que eu comecei a fazer isso. E mais coincidência ainda, eu vou falar, você vai entender. A minha avó é costureira. E foi costureira a vida toda. Exatamente. Então, assim, foi uma coisa muito curiosa. Eu estive pensando em você, inclusive, a semana toda para te chamar e contar isso tudo que tem acontecido. Agora você tá falando para todo mundo isso. Exato. Como que é o nome da avó? É a avó Irma. A avó Irma, olha. Sim. A avó Irma agora aqui com a gente. É a energia toda. E assim, foi muito interessante como trazendo esse contexto da constelação para tudo que está acontecendo, né? Desde quando começou a minha rotina, eu não vou falar para você que ela mudou drasticamente, porque como eu sou fotógrafa, a gente trabalha em casa, então a gente já estava acostumado com a nossa rotina dentro de casa, né? A única coisa é que a minha faculdade ficou online, o que por um lado foi bom, porque você economiza com transporte, com o tempo que você gasta para ir até lá e tal. E foi uma experiência diferente, porque a faculdade de inglês, né, não é a minha primeira língua, é a minha segunda língua. Então foi bem mais intenso de eu conseguir aprender. Mas graças a Deus estou indo super bem, tirando notas boas, tô conseguindo superar esse desafio. E assim, a experiência toda aqui, eu consigo. A gente tem uma comunidade brasileira muito grande aqui. E então, assim, eu tenho visto os dois lados. Os meus vizinhos, eu tenho um vizinho de um lado português e do outro ele é irlandês. E são contrastes de opiniões, assim, mas tá todo mundo muito preocupado. Eu moro aqui em New Jersey e aqui está sendo um dos estados mais afetados dos Estados Unidos, né? As pessoas estão praticando a distância social e tudo mais, máscara, luvas. A máscara agora tá uma coisa super na moda aqui, porque além de ser um acessório de proteção, virou um acessório mesmo, assim, que eles querem colorido, eles querem com outra, tipo assim, de todo jeito. E eu, desde o começo, eu encarei toda essa situação como realmente forma de autoconhecimento. Eu terminei cursos que eu estava fazendo um curso de astrologia, eu terminei. Tudo, cursos né? Coisas que eu tive vontade de ler, de aprender. Foquei um pouco mais na escola que eu estou estudando também e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu estava um pouco preocupada. Nós temos reserva de emergência e tal, assim, falando questão financeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava preocupado. Poxa, ok, e aí acaba a reserva, como é que vai ficar? Gostaria de não precisar da minha reserva financeira, né? Sim. E então, a gente ficou aqui várias semanas, tanto eu quanto meu marido, assim, a gente pensando, o que nós vamos fazer? Vamos aprender sobre investimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tentando ter ideias, porque o nosso ramo da fotografia agora não é um item essencial para ninguém. Sim. A gente podia até tentar imaginar uma forma dela se tornar essencial.
mas tem que ter uma estratégia de marketing extremamente certeira muito forte, para que a gente conseguisse tocar o coração das pessoas nesse momento para gastarem com fotografia, né? Porque é uma coisa que nesse momento todo mundo está salvando dinheiro para comida, para remédio, para hospital, se precisar, né? E principalmente aqui pensariam nisso, né? Exatamente. E aqui o sistema de saúde não é público, então tudo que você precisa você tem que gastar muito. Então a gente ficou nesse dilema e pensando, bom, ok, vamos ficar tranquilo e vamos. Então eu comecei a praticar o meu yoga, mas aquela preocupação ainda ali na minha orelha. Foi aí que, algumas semanas atrás, a minha professora de costura me ligou e falou, olha, precisamos de voluntários para fazer máscara para o hospital. Você costura muito bem, você não quer entrar nessa com a gente? Eu falei, vamos. Eu já tinha pensado em fazer as máscaras para vender, que eu já tinha visto algumas pessoas, mas eu falei, não, vou fazer voluntário. E como que as coisas trabalham de forma curiosa, né, na vida da gente? Porque primeiro você ficou à disposição de Deus e do campo, e de repente veio o financeiro, né? Eu realmente gosto de costurar como hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. Aprendi com a minha avó, passei a vida toda lá na casa dela, então aprendi com ela isso. E aí, quando ela me falou, eu senti um prazer em ajudar. Eu falei assim, pode mandar. Eu falei, manda o material que eu vou fazer. E naquela noite teve um dia que eu fiquei acho que até 4 e tantas da manhã costurando para eles. E eu falei assim, poxa, que gostoso, que coisa bacana. Legal, e eu tive um estalo assim de postar no meu Instagram que eu tava fazendo aquele projeto. E aí os meus clientes de fotografia começaram a me mandar mensagem. Aí na mesma noite eu vi uma postagem no grupo da cidade se alguém estava fazendo máscara de tecido que estava precisando. Eu falei, poxa, acho que eu podia tentar fazer algo para ajudar as pessoas e me ajudar. Não preciso colocar um preço que eu vá tirar um lucro astronômico, né? Porque não é a situação. Um dinheiro, né? Mas tipo assim, pelo menos recompensar o meu trabalho. E eu não tô dando conta. Mas olha que interessante, você falou da parte de constelação, né? Como a sua avó era costureira, você tem isso no DNA, no momento que foi necessário, você está utilizando. Sim. A Suzana, o meu pai, ele tinha uma agência de turismo. E a minha mãe e a minha bisavó sempre cozinharam muito bem. A Suzana tem feito muita comida diferente, não aquela trivial. E ela não para de receber propostas na área de turismo. Poxa, que Mesmo bacana. Que a pessoa, assim, ela às vezes nem sabe, tá falando, olha, mas e se a gente fizer... Você tá entendendo? O DNA, a ancestralidade, ela vai trazer. Então, em vez das pessoas ficarem olhando, eu tenho um parente, o meu bisavô bebia, o outro, a minha avó era assim, não, vamos olhar a parte positiva. Boa, com certeza. Não, como é que eles sobreviveram nisso tudo? E hoje de manhã foi tão curioso, porque assim, eu encarei, inclusive, essa situação uma forma de honrar mesmo a minha ancestralidade. Isso. Honrar, com certeza. Escutem isso, viu, gente? O pessoal do grupo. Ela tá honrando a minha avó. A avó. A minha avó, assim, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, tá viva ainda no Brasil. Porém, nesse momento, como eu tô estudando, eu não tenho como ir visitá-la, mas é uma das pessoas que eu mais sinto falta e tal, assim. Sim. E, assim, eu converso com ela sempre, mas, assim, eu me senti tão grata de poder estar fazendo isso, de poder estar honrando uma coisa, um conhecimento que ela passou para mim desde criança, uma coisa que foi, né, que veio vindo comigo, assim, que daí nessa manhã... Eu havia postado num grupo também de brasileiras aqui em Nova York que eu estava fazendo as máscaras. E como eu falei, tem gente colocando preço super caro. 12, 15 dólares. A gente está trabalhando num valor extremamente acessível para que todos possam ter, porque é necessidade agora, né? Sim. E aí a mocinha veio e me deu uma carta junto, ela me pagou, colocou no envelope, ela deu uma carta. E eu chorei até. Show! E foi tão bonitinho o bilhete que ela deixou, falando assim, sobre a gratidão de eu estar reservando o meu tempo nesse momento, né? E a minha disposição para estar ajudando o próximo. Por mais que eu esteja ganhando para isso, mas eu poderia não estar fazendo essa minha habilidade, eu poderia simplesmente estar deitada assistindo televisão. Mas eu tenho dormido coisa de 2, 3 horas por dia só, porque são muitos pedidos, assim, a gente tá recebendo bastante. E as pessoas realmente precisam, querem, porque por mais que tenha umas 2 máscaras, você tem que lavar, você não pode ficar o dia todo com a mesma máscara. Tem muitos cuidados para poder usar, né? Olha que interessante. E foi muito rápido, tudo muito rápido. Você falou de honrar, né? Quantas pessoas usam esse termo, né?
Porque às vezes vê na Bíblia, honrar pai e mãe e tal, mas não percebe que o que você aprendeu no passado, esse DNA hoje te trouxe algo na parte financeira, uma prosperidade e com um carinho muito grande. Não, enorme. E não só financeiro, Ângela, porque nossa, ontem eu estava conversando com a minha amiga e eu falei assim para ela que é muito fantástico como a vida começa a arquitetar certas coisas quando você está aberto para enxergá-las, né? Sim. E, por exemplo, assim, igual eu falei, nessa situação em que a gente estava, não tá tendo cliente de foto, não estamos recebendo, né? Ok, as coisas vão ficar apertadas, reduz o padrão de vida e tal. Mas, ao mesmo tempo, é normal você ficar preocupado com o seu futuro. Você não sabe como é que vai ser amanhã. E eu confesso para você que nas últimas semanas, com essa preocupação, eu fiquei, por exemplo, assim, o que eu devo fazer? Vou fazer um curso de assistente virtual online. Vou fazer... Mas são coisas que eu me dou muito bem fazendo, mas sabe quando não te toca? Tipo, não me tocou tudo aquilo. Mas e o sem seu querer, dom, e sem querer, isso me tocou de uma forma muito grande, assim, que acabou que agora, tipo assim, tá entrando o dinheiro que a gente precisava. Né? Não era nem o que eu estava buscando, para ser bem sincera. Eu nem comecei a fazer pensando que, olha, nossa, vai entrar todo o dinheiro que eu preciso para pagar meu aluguel, para comer e tal. Sim, sim. Mas é realmente assim, acho que quando você faz aquela coisa não esperando nada em troca, literalmente, assim, as coisas acontecem de forma fantástica. E essa coisa do honrar, para mim, foi muito forte, extremamente forte, porque toda vez que eu sento na máquina, que eu tô costurando, a minha avó que vem na minha cabeça. Arrepia, né? Com certeza. Então, assim, é um ensinamento que eu, quando criança, eu tive a escolha, porque foi me dada a escolha. Você quer ficar na casa da avó brincando ou você quer sair com a mamãe? E eu escolhia. Não, eu quero ficar com a avó e eu brincava nas máquinas dela e tal. Então, isso você tá sendo... nem imaginou que você ia utilizar isso no futuro? Jamais. E olha como a gente acessa coisa positiva. Então, essa emoção que você sentiu agora foi assim um jato de amor agora para sua avó, mais ainda porque você faz isso toda hora que costura. E Sim. agora, assim como todos nós aqui como testemunho, foi muito lindo que você dividir isso com a gente, viu? Não, ontem quando você me mandou a mensagem, eu falei, se for um assunto, eu tô aqui assistindo, tô costurando e assistindo a live aqui. E aí eu falei, se for um assunto que seja pertinente, eu vou compartilhar. E se não, eu mando um áudio para a Ângela compartilhando essa minha experiência, que está sendo fantástica. Muito show, fantástica. Muito lindo. Então, as pessoas, elas perceberem isso, que olhar o que tinha de melhor na nossa família. Às vezes a pessoa acha assim, melhor, nossa, a pessoa é doutora. Não, olha, um pequeno ensinar, às vezes, fazer brigadeiro, a pessoa pode sobreviver. Exatamente. Ensinar a costurar pode fazer. E eu acho que tudo isso é muito relacionado a gente ser humilde também. A humildade é um fator extremamente importante quando a gente lida tanto com a constelação quanto no nosso processo de evolução humana, né? Então, por exemplo, existem pessoas que, igual essa menina mesmo colocou no bilhete, eu me coloquei à disposição. Se eu fosse parar para pensar, eu não precisava. Né? E aí existem pessoas que desmerecem trabalhos como esse, de fazer um brigadeiro, de fazer uma comida, de costurar, né? Na nossa sociedade, principalmente a brasileira, tem essa visão de que são coisas que, né? Pra quê, né? Manual, tem que ser tudo industrializado e tal, assim. Então, assim, a humildade de você pensar. E eu confesso pra você aqui, sendo super honesta, que no primeiro momento, quando eu decidi fazer, primeiro bateu aquela coisa... Nossa, poxa, né? Eu, enquanto fotógrafa aqui, fazendo máscara. Ai, que coisa, né? Você fica se sentindo em dúvida. Mas aí, dentro do meu coração, eu mudei totalmente. Eu pedi justamente, assim, para que meus protetores espirituais me guiassem e me mostrassem realmente o caminho que eu deveria seguir nesse momento. Tipo assim, é isso que eu tenho que estar fazendo agora? Então, eu vou me dispor a fazer isso agora e o resultado vai vir. Eu vi que esse ano vai ser um ano extremamente positivo para que tudo que a gente plantar, a gente vai colher na astrologia, né? Esse é um ano realmente de colheita, assim. Você plantou, você vai colher. Então, eu acredito muito nisso. Se a gente tá colhendo muito tiver, assim, muita positividade nas nossas ações, eu tenho certeza que essa positividade vai voltar, mesmo a gente estando em meio a uma situação muito crítica no momento, né?
Mas eu acho, eu tenho encarado essa pandemia justamente como uma pausa, Angela. Assim, eu acho que o mundo estava precisando de uma pausa. Precisava. A no natureza geral. precisava. No A geral. Ângela da Inglaterra, ela falou, ela começou um trabalho novo. Eu estava falando, duas pessoas aqui que a gente tem contato receberam promoções. A Ângela começou um trabalho novo, você acessou o dom que você tinha. A Suzana está aguardando, porque justo a parte de turismo é aquela coisa de plantar também. Então, tipo, agora as pessoas... ela já trabalhou tanto com isso, ela tem um blog com relação a isso, ela viajou bastante. As pessoas acharam, agora assim que abrir tudo essa fronteira, pode agir. Então as pessoas pensam que é algo assim muito fechado, muito catastrófico, mas para que aquilo foi bom? Então a gente olha realmente, e fala, nossa, que delícia poder ter esse novo olhar. E assim, hoje seria o retorno dos grupos que eu dou, né, de arquétipos e a constelação. E eu falei, gente, vamos fazer uma constelação voltada para toda essa parte, né, uma constelação, uma live voltada para a parte de constelação, para que a gente possa nutrir com todos esses depoimentos, os olhares, como que vocês estão vendo isso, como que a gente está vivendo isso. Está sendo muito legal. Essa moça, a Ângela aqui da Inglaterra, nós estávamos falando antes de conversar com você sobre como incluir, né, os filhos que de repente ou foram sofreu aborto ou foi inseminação. E a Ângela, ela tem um filho que sobreviveu, né, depois dos 9 meses, mas ela tem, quando ela falou, quando você disse que eu sou mãe de 3, eu chorei. É assim, a gente vai um falando para o outro, né, algo diferente, e depois agora você costurando tudo que você foi ouvindo da live aí, você vai costurar e a mente vai ficar procurando. Com a certeza. Lorena fala, focar na prosperidade. Gente, prosperidade é algo tão grandioso que você não sai, agora no seu caso, você não sai de casa e você acessou a prosperidade através do seu dom. Não, e foi incrível. Inclusive, um dos detalhes até sobre essa minha nova situação é que eu tive, vamos dizer, a ideia, porque assim, igual eu falei, tem muitos brasileiros aqui ao nosso redor, Nova York, New Jersey. E muitos dos brasileiros que estão em Nova York estão realmente isolados, sem poder sair de casa, por exemplo, para procurar a máscara, né? Então eu também, além disso, me coloquei à disposição de enviar por correio para as meninas que eu postei. Eu falei, olha, pessoal, vocês pedem a máscara comigo, eu posso postar no correio. Vocês recebem aí na casa de vocês, então não tem problema nenhum. Aqui funciona relativamente bem os correios e tal. Então, o pessoal, não, com certeza, eu prefiro, porque eu não, além de não encontrar tão fácil, às vezes se encontra muito caro, tem para vender muito caro, igual eu disse. Como é um item de segurança agora... E você não está sendo oportunista. Exatamente. Assim, você ganha e as pessoas ganham. A Keila está falando parabéns pela sua atitude. Obrigada. Sabe? O pessoal sabe aqui, olha, adorei, que legal. Por quê? Porque quando a gente vê uma outra pessoa tendo um resultado, uma outra pessoa vivenciando aquilo que a gente aprendeu, começa a ficar mais próximo, começa a ficar mais lindo, mais fácil. E além de ser uma máscara linda, que eu vi aí, que você acabou mostrando, tal. Tem várias bonitinhas aqui, quer ver? Deixa eu mostrar algumas. Carinho, né? Repleta de... Olha que fofa, tá vendo? Aí o pessoal tem elogiado muito a escolha dos tecidos. Ai, você tem muito bom gosto e tal, assim, para as crianças. Mas você é da área, né? Você trabalha com imagem, né? Então tem sido bem bacana, assim, tem sido uma experiência muito completa, assim, para falar bem a verdade, viu, Ângela? Tá sendo muito, muito completa em todos os sentidos. Está sendo uma experiência curadora. Sim, não, com certeza. Isso não tenho dúvidas, assim. Essa emoção que você passou pra gente na live são suas células falando assim, que bom que você tá curando tudo que ficou lá no passado. Sim, né? Fora que a costura é terapêutica, né? Você fica aqui sentado na máquina, o seu pensamento vai longe, você viaja, aí eu assisto TV, aí depois eu escuto música, e aí eu ligo pra alguém pra conversar e fico ali horas enchendo o saco do povo. Né? Desse jeito. Muito legal. Não, foi fantástico. Por ter dividido isso com a gente.
E eu vou vendo aqui, tem mais algumas perguntinhas. O pessoal tá sendo muito legal porque tá dinâmico. Eu tive que fazer a segunda, porque aí um vai falando, uma Não, parte, a fantástico. Eu outra. acho que conhecimento bom como esse que você difunde é fantástico, Ângela. Bota o maior fé, pode continuar, que eu tô aqui como Muito espectadora. obrigada. Eu até falei pro pessoal que eu tô dando até agora, como vai continuar essa parte aí de quarentena, eu tô fazendo a minha parte, né? Sim. Tô dando um desconto pro pessoal para que possa fazer também, porque acabou sendo gênero de primeira necessidade, porque Sim. depressões, ansiedades e Não, com problemas. certeza. E todos que me perguntam, eu falo: olha, antes de qualquer coisa, faça uma constelação. Se coloque no seu lugar da sua vida, que eu acho que a constelação para mim foi isso. Eu me colocar no meu lugar correto, dentro do meu sistema, dentro da minha vida, tomar o controle da situação, né? E ter, assim, vamos dizer assim, a direção certa. Igual você sempre fala, ajustar o GPS para saber para onde você Sim, vai. pra Então, gente, assim, né? sem palavras, quem me pergunta a constelação é fantástico. E a Ângela, mais ainda, como facilitadora. Muito obrigada pelo Eu que carinho, obrigada por ter agradeço. entrado na live, viu? Imagina. Um Um beijo, beijo fiquem e bem. sucesso. Obrigada, Ângela. Tchau, Kel. Tchau, tchau. Tem mais pergunta aqui, né, Wilson? Peraí, deixa eu ver. Rafa, verifica se você quer entrar. Aninha, se você quer entrar, vocês podem me pedir novamente, que nós temos 9 minutos. Meu Deus do céu. Temos que lembrar do guarda-chuva de Deus, a Suzana, né? Disse, existe a guarda-chuva da família, que é o que nos protege. E depois, quando nós nos tornamos adultos emocionalmente, espiritualmente, de maneira madura, na parte de personalidade, existe um guarda-chuva de Deus. Aí você fica no todo, você fica na sociedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta, porque quem que era do Rafa, né? Tatuagem. Quer fazer, mas tem medo, o Rafa, né? O que o Bert observou nessa nova geração, que tem muito mais tatuagens do que as passadas, né? Porque é assim, quando não consegue fazer uma inclusão da família, muitos filhos, muitos netos, eles têm a intuição de incluir, eles nem sabem que estão incluindo, mas é uma maneira de ser visto. E aí, tem algumas pessoas que fazem tatuagem e não gostam de falar por que fez e qual é o tema. Muitas nem sabem mesmo por que fez daquela maneira. Mas a hora que você vai fazer... Eu já fiz até uma constelação de uma pessoa que ia fazer... Ela tinha, acho que já uma tatuagem, ia fazer uma segunda e saber por quem que ele estava incluindo e por quê. Foi muito interessante. Então, as tatuagens, elas também são histórias no seu corpo, né? A Suzana falou, gente, que linda, a Kel dando esse depoimento, a Regiane, que emoção ouvir o relato dela, parabéns, o pessoal entrando aqui falando oi. A Ju, que legal, como é bom estar à disposição do campo, a Ju Nicolete também. Aqui, ó, a Fátima, todo mundo mandando coraçãozinho, a Kátia, a Tayana, a Aninha, falou um oi. Aninha, é uma hora eu te chamei aqui, se você quiser entrar, Leque, quem quiser entrar, olha, deixa eu ver quem que me pediu aqui. Rafa, você pediu. Valéria, tem uma solicitação aqui. Você quer entrar também? São os últimos minutinhos aqui. E se precisar, eu faço mais 10 minutos na outra live. Não tem problema nenhum, estou à disposição. Eu sei que o pessoal vai começar a falar assim, bom, já estamos na hora do jantar aqui, 6 horas. Mas está sendo tão legal a gente compartilhar tudo. A Gisele disse, relato emocionante, com muito amor. Henriette, que lindo. Aninha, que alma linda. Rafa, tá conectando, tá? Thelma, lindo mesmo. Suzana, eu tô chorando junto. Eu também. Eu dei uma segurada aqui porque ficou bem forte. Que alma linda. Ai, aquela é linda. Alec, também acho belo e incentivador depoimento. Obrigada. É isso que eu queria na live, sabe? Que o conhecimento, as perguntas de vocês viessem do fundo do coração, para que a gente pudesse fazer, como se fosse uma grande constelação online, né? A Lorena, gratidão, Raquel, por compartilhar esse relato. Aqui, a Cíntia falando, entrou também. A Rosana, professora, que foi professora de Suzana, está à disposição. Agir no bem traz paz para todos. Até uma experiência curadora. A Márcia também mandou aqui. A Alessandra, aqui de Limeira, que linda história.
Então, vocês perceberam a Ângela, que também participou aqui, que muita gente agradeceu, falou que live maravilhosa. A Marília também mandou aqui, porque a Doris também falando, dando um joinha. A Suzana falou que vamos ter que fazer uma terceira, nem que eu faça só 10 minutinhos. O Cláudio falou muito bonito sua atitude e sua gratidão. Vocês estão percebendo que os outros, eles contando o que eles estão passando, reverbera na gente isso, né? Então foi muito lindo, cada um contando um pouquinho, a Suzana, a Grazi, a Ângela, a Raquel. E a Raquel veio trazer um dom da ancestralidade dela, a Fátima também, Su, eu também acho que todo mundo gostou aqui. Entrou a Sônia, a Regiane, concordo com a Su, vamos fazer a terceira. A Sueli, live maravilhosa, parabéns. Gente, essa live foi feita por vocês e para vocês, para que a gente possa manter viva essa energia, já que a gente não pode se encontrar. Então, como o nosso curso durava 4 horas, a nossa live agora 2 horas, né? Mais uma, o pessoal, para a Marcinha, querida Marcinha, se você quiser também depois entrar, parabéns por esse movimento lindo. Rafa, eu vou te chamar novamente, porque eu estou chamando e ele aguarda e cai. O que é? Eu estou pedindo para você falar sobre o irmão gêmeo que não nasceu. Ah, então, olha que lindo isso, porque nós estávamos falando, né, de dar um lugar. E eu descobri o ano passado que na hora que eu fiquei grávida, eram 2. E aí é um menino, porque eu descobri nas minhas constelações. E a Suzana é a nossa segunda filha. E eu dei o nome de Rodrigo, então, olha, papai e mamãe do Rodrigo. E a Suzana tem um irmão, né, que agora ela vai para esse segundo lugar. E é muito lindo tudo isso, sabe? Então, é lindo vocês estarem aqui, vocês compartilharem, né? Tudo isso com a gente. A Andriele também. Ó, Andriele, eu me lembro no final da última aula, você falando qual será a próxima data da aula, né? Que eu falei dia 18 de abril seria a aula dos arquétipos. Nós íamos fazer com relação a relacionamento, o amante, e nós íamos fazer também o explorador, né? E aí não deu certo, mas agora a gente está fazendo tudo isso. A Valéria também mandou, energia maravilhosa, a Ângela. A Valéria quer entrar. Valéria, o Rafa não está conseguindo entrar, eu vou fazer com que você entre aqui. Vamos ver se a internet da Valéria dá certo. Valéria, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 minutos. Eu vou encerrar essa e te chamo já para que a gente possa ficar mais um pouquinho, tá bom? Valéria, segura aí. Oi. Oi, Valéria. Tudo bem? Tudo. Olha, como eu só tenho 1 minuto, eu vou fazer o seguinte, te chamo já na próxima. Você entra e me pede? Combinado. Beleza.